Boa noite, pessoal. Mais uma live. Tudo bem? Quem já tá aqui comigo? Oi, oi, oi. E aí, galera? Cadê vocês, pessoal? Vamos chegando para mais uma quarta de pintura, aprendizado. Aí, Suzana. Saldon, boa noite, que eu postei hoje uma caixa lindona que ela fez, Sheiloca. Aí a galera chegando, é isso aí. Calor aqui, hein, gente, em São Paulo. Dizem que hoje foi a tarde mais quente desse ano. Muito quente aqui. Estamos aqui com ventilador, eu tô de rabinho outra vez, blusinha leve, porque ó, tá quente aqui, viu? Aí, Rosângeli, Rick Stêncio, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos aprender mais um pouquinho aí sobre técnicas da pintura industrial. Galera chegando. Fran. É isso aí, pessoal. Vamos pintar, aprender. Boa noite, Fran. Aqui no sul, muita chuva e frio, nossa! Que coisa! Dizem que aqui hoje é quarta, né? Dizem que sábado, acho que esse friozinho aí do sul chega aqui pra nós. Oi, com Cristo, boa noite. 28 graus aqui. Agora tá 28, né? 28 graus agora, mas de dia acho que chega uns 31, 32. E muito mormaço, né? Bem quente. Mas é isso aí, tá tudo louco, né, gente? Esse tempo. E é isso aí. Rio tá um forno, imagina, Sheila. Rio já é quente, né? Mas o que é legal do Rio é que tem uma brisa boa, né? E vocês têm muito ar-condicionado aí também, né? Aqui em São Paulo a gente não tem muito esse hábito ainda de ar-condicionado nas casas. Eu, pelo menos, não tenho, só ventilador aqui. Mas imagino que o Rio tá bem quente. E é isso aí, tá tudo louco, né? O mundão aí, quando é frio tá muito frio, aí do nada vem calor e tá muito seco, né? Eu fico colocando sorinho no nariz quase várias vezes por dia também. Danusa chegou. Van, aula de hoje podemos fazer com pinos também? Vamos lá, então já vamos começar. Galera, a gente tá aí nessa jornada do industrial agora, né? Vocês aprendendo, né? A gente já fez algumas lives. E a aula de hoje, acho que todas que eu fiz até agora foram no MDF, né? Eu não fiz nenhuma no Pinos, né? O que acontece? Pode fazer no Pinos? Pode. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com pinos é a questão da absorção, né? Então, assim, o MDF, ele não exige muito preparo, né? Porque como ele não é madeira, é aquele pó misturado, enfim, né? Ele já, a tinta, você não precisa se preocupar com água, se a madeira tá absorvendo, se não tá. Então, você pode usar e abusar aí até dos produtos, né? Das massas e tudo mais. O Pinos, ele já é mais sensível, porque ele é mais poroso. Então, o que eu indico quando for fazer alguma técnica que envolve, às vezes, esponja marinha, que tem água, ou envolve massa, envolve essa coisa de lixar para chegar no efeito, etc., eu recomendo que você dê uma selada nesse Pinos. Ou que você passe aí umas 2 demãos de verniz antes de você começar o trabalho, porque aí você, na verdade, criou uma película de proteção para depois você fazer o trabalho, tá? Então, é a dica que eu dou, mas aí você pode fazer à vontade, tá bom? Oi, Cupim, chegando, Carla,
Eliana, Simone, pessoalzinho chegando aí. Vamos mandando aviãozinho pros amigos, lembrando a galera que a gente tá em aula pra gente aprender. Primeira vez na live, Luciana Ponte. Seja bem-vinda, Luciana. A gente tem live toda quarta-feira. Essa semana nós tivemos duas, tivemos uma segunda, que tá gravada aqui, e você pode assistir depois. Isso aí, mete o aviãozinho na galera, Cupim. Lembra todo mundo aí que a live já começou. O pessoal tá chegando. E eu já vou começar, porque hoje eu quero passar bastante informação para vocês, tá bom, gente? Então, vão chamando os amigos aí, manda aviãozinho pros amigos. Lembra o pessoal aí que não colocou o despertador e o alarme para tocar, que a nossa live já começou. E segunda-feira a gente teve um grupo bem legal, né? Batemos quase 80 aqui no ao vivo e fora as que vem depois e tudo mais. Mas quanto mais gente a gente tem aqui no ao vivo, como eu já expliquei para vocês, mais o Instagram entende que esse conteúdo é relevante. E aí, vocês participando, conversando, curtindo, mandando aviãozinho, salvando a live, o que acontece? Na próxima live, quando eu fizer o anúncio, quando a live começar, eu dou esse conteúdo gratuito para vocês e a gente espera esse retorno aí de quem tá aqui para ajudar na divulgação, tá bom, gente? Não esquecendo que nós temos um site, né? Na última aula não falei do site nem dos extensos, depois que a live acabou que eu lembrei. Então a gente tem o nosso site www.vamboraextensioearte com E no final .com.br, do mesmo jeito que tá escrito aqui no nosso Insta. O que foi que você tá rindo, amor? Joguei avião em todo mundo. Cupim Laden. Essa cupim é doida. Olha lá, Alice chegando. Oi, pessoal. Oi, Edu. Boa noite. Maria Angélica. Aí, o pessoal veterano chegando. A cupim é doida, viu, gente? Quem não conhece a página do Cupim Criativo, entrem lá, viu, gente? Ela trabalha com peças prontas para venda e muita coisa linda, tá? Ela faz muitas peças bonitas. O pessoal sempre me pergunta, você não vende suas peças, Van? Tem coisa que eu vendo no final do ano, mas eu não tenho demanda, né? Não tenho tempo de produzir. Então, tem muitos alunos meus aqui que fazem peça para vender. Então aproveitem aí, troquem figurinha, troquem mensagem, um começa a seguir o outro e vão seguindo aí as páginas do pessoal que vende, né? Porque aí às vezes vocês têm pessoas que procuram para venda e aí um vai indicando o estilo que o outro vende e vocês vão fazendo aí dessa rede de Instagram uma rede comercial que um ajuda o outro, né? Então, vão batendo papo. Eu gosto muito quando vocês interagem aí entre vocês, tá bom? Dana, boa noite. Roseli Daniel, queridona, boa noite. Angélica Vieira, Regina Capel, Pati Fontes, todo o pessoal aí chegando, ó, pessoal legal. Vi rapidinho que minha cunhada passou ali, subiu e eu não dei oi pra ela. Janine, beijinho. Luísa Rezende, prof, adoro você. Vocês são muito queridos. Meire, Meiroca. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos trabalhar que hoje eu quero dar muita dica pra vocês, né? Já vamos começar a nossa live com 3 letrinhas na nossa frase secreta. Quem tá aqui de primeira vez, a gente faz um sorteio, tá? Então a gente lança uma coleção e quase que eu mostro aqui a frase toda aí pra vocês. A gente lança uma coleção e aí eu faço uma série de lives dessa coleção. Deu pra ver, amor? Deu? Ai, meu Deus! Então vou ter que trocar tudo? Não, elas não viram, foi muito rápido. Vamos lá. E aí a gente faz 4 ou 5 lives, tá? E em cima disso eu vou falando letras aleatórias
que vocês vão juntar e vão formar uma frase. Não é para escrever essa frase aqui nos comentários aqui no chat, não. Para você ir anotando e juntando. Na última live, a gente vai juntar a frase e vocês vão mandar via direct essa frase pra gente. Quem mandar a frase certinho, a gente vai fazer um sorteio concorrendo às peças pintadas aqui na live, peças que eu pintei enquanto ensinava vocês, ou peças da coleção que a gente está ensinando. Então, dessa vez serão 4 pessoas sorteadas com 4 peças prontas, pintadas por mim, e vocês vão receber a peça na casa de vocês, sem nenhum custo, é claro, presente da Van Bora Stencil para vocês. Então, vamos lá, eu já falei 15 letras, tá? Vou começar hoje vou falar agora mais 3 letras, tá? Letra A de amor, letra T de tatu e letra I de igreja. Frase nova, o cupim é lindo. Não é essa. Letra A de amor, T de tatu e I de igreja, tá? A-T-I. Mais tarde eu falo mais umas letrinhas. Então, bora lá, gente. Então, hoje, pode tirar a câmera de mim, amor, colocar na peça. Oi, Érica Rates. Oi, Catinha Pacheco. Galera que tá chegando aí, Simoninha, boa noite. Simone Barros. Flavítia, lindona. É isso aí. Bora lá, vamos pintar. Então, no final eu volto para dar beijinho em vocês. Vamos focar aqui na pecinha. Então, eu tinha já feito no lançamento, né? Esse cachepôzinho aqui, com uma técnica de ferrugem aqui, né? Com aquela estamparia do piso derrapante. Trabalhei aqui uns parafusos, né? Na lateral, eu trabalhei mais ou menos a mesma técnica que eu ensinei para vocês na segunda-feira. Só fiz um pouquinho de massa e passei um cinza, tá? Mas é uma massinha de fundo e um cinza, nada demais. Então, esse cachepô foi repetido, né? O mesmo efeito nas 2 laterais e o mesmo efeito aqui, frente e fundo. E os parafusinhos nessa emenda aqui, também trabalhando mais ou menos uma imitação de metal. Hoje, o que a gente vai fazer? Eu peguei o mesmo cachepô, porém ele é um pouquinho menor, tá? Então, é um cachepôzinho simples, que já vem com essas ripinhas. Aí vem com esse anexo aqui, que eu acho legal, porque dá a entender que é como se fosse um pedacinho de ferro, né? Na intenção, quando a gente for imitar a técnica aí, que foi parafusado aqui por cima, né? E aí eu vou tentar fazer diferente. A gente vai fazer alguma coisa aqui diferente e das laterais, tal. Eu vou tentar usar a mesma peça, porém passar o máximo de técnicas possíveis para que vocês aprendam aí várias dicas, tá bom? Verinha Antunes, boa noite, que eu não tinha dado oi. Então, bora lá, gente. Trabalhar muito hoje, hein? Então, o que a gente vai começar hoje, tá? Hoje a gente vai começar com essa parte aqui, tá? Que vai ficar bem típica do industrial mesmo. Que eu vou usar esse stencil aqui de imitação de... É um que tem vários parafusos, né, ó. Então, ele tem porca, tem parafuso... Tem parafuso com chave Phillips, vários formatinhos. Tem um parafusão aqui grandão e tem essas faixas de segurança. É de segurança? Sinalização, tá? O Edu tá aqui me corrigindo. Faixas de sinalização. Ou de advertência. Ou de advertência. Então, faixas de sinalização ou de advertência, tá, gente? Então... É muito comum também nas peças do estilo industrial a gente trabalhar com essas faixas, tá? Vocês verem essas faixas no estilo industrial. Então, o nosso stencil, só para vocês entenderem, ele foi feito para casar certinho
Então, só vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. Se vocês observarem, eles intercalam. Então, aquele que seria o amarelo, né? Já tá aqui, e o outro vai ficar certinho onde tá o preto, né? Por que que a gente fez? E aqui nessa daqui também, ó, ele intercala, tá vendo, ó? O amarelo e seria o preto, amarelo e preto, amarelo e preto. Eu já dei um fundinho aqui amarelo para facilitar, mas porque a minha peça já é um cachepô que eu vou aproveitar essas duas estacas aqui para fazer a faixa. Mas se você estiver pintando uma peça, por exemplo, uma caixa, né? Deixa eu ver, eu tenho umas madeirinhas soltas aqui, só pra... Tem uma caixa... que essa também tá com fundo preto, mas... só pra eu dar uma explicadinha pra vocês. Sulfite. Não, aqui acho que dá, só pra eu explicar o que eu quero dizer. Por exemplo, vamos supor que isso daqui tá no MDF, tá, gente? Que é uma caixa que tá crua. E aí você quer fazer várias coisas, então você só quer fazer uma faixa aqui, por exemplo, com essa sinalização. Então, vamos supor que você já deu fundo em tudo de cinza, um exemplo. Então, você pode só colocar um lado, aí você bate amarelo, 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 e depois você encaixa no outro vão, e aí você bate preto, 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 preto. Quando você tirar, a faixa vai estar pronta, e aí você pode daqui pra cá colocar outras coisas, fazer outras coisas, desde que você só delimite um pedaço da sua peça para ser essa faixa de segurança, tá? Então, deu para entender? É só para vocês captarem, por isso que a gente fez assim, o positivo e o negativo intercalado. Como aqui eu já utilizei uma estaca da minha peça para fazer essa faixa, então eu já entrei com fundo amarelo de uma vez, porque o amarelo é mais difícil de cobrir, o preto é mais fácil, tá? Então, agora eu só vou encaixar. Então, eu usei aqui de fundo o meu amarelo ouro, tá? 505 da Nature Colors, tá? E aí, eu só dei uma demão com o pincel do cabo amarelo. Por quê? No industrial, eu gosto de trabalhar só uma demão de fundo. Eu não gosto de ficar cobrindo e lixando e tal. Porque eu quero que minha peça fique o mais próximo da realidade possível. Então, eu quero que lembre cada vez mais o velho. Então, eu deixo essa mancha, né? Assim, uma demão só do amarelo, ele já vai ficar meio manchado, não vai ficar totalmente cobertinho, novinho, bonito. Já vai ter um manchado natural, porque a tinta não cobriu. E a ideia é essa, então já facilita. E o pincel do cabo amarelo, ele já me traz o quê? Um certo arranhado, né, no fundo. Então, eu já não uso um pincel, por exemplo, né, que a gente está acostumado na madeira, de cerda macia, cerda sintética macia, né, que são esses daqui, que aí quanto mais perfeitinho, intercala lixado e tal. Não, nesse caso não. Eu quero que fique arranhado, então eu já uso um pincel mais áspero, que são os amarelos, né, e que são de tecido, na verdade, que são mais grosseiros, né. Então, ele já dá uma arranhada na peça e o meu amarelo, ele já fica meio manchado, beleza? Então, vamos seguir daqui pra frente. Então, aqui eu vou fazer primeiro esse efeito da minha faixa, que não é só o intercalado preto com branco. A gente depois vai dar uns efeitos ainda pra arranhar mais e tudo mais. E deixar bem velhinho mesmo a faixa, como se tivesse ficado no tempo e tal. Então, bora lá começar. Vou pegar o meu preto e vou encaixar aqui. Eu vou fazer, acho que eu vou fazer, não vou fazer a de seta, não. Eu vou fazer a de como chama, meu Deus, que me fugiu? A de zebrada. Olha lá, vamos ver se cabe certinho. Ok, aqui, certinho. Então, aí é tranquilo, gente, vamos só bater, né? Igual todo mundo já tá acostumado. Pincel pituá, nada de água, tinta seca,
tira um pouquinho o excesso. E aí também será uma demão só, tá? Então, só uma demão. Nesse caso, eu quero que cubra, né, o amarelo. Então, vou dar uma demão. Tá dando pra ver bem, gente? Som, a câmera, posicionamento. Vão dando feedback aí pra gente. Ó lá, então beleza. Aí aqui vai ter um pedacinho, mas depois eu arrumo. Então, ó, só intercalei, tá? E fiz a faixa preta, né? Nesse caso. Eu vou, como é demonstração, eu vou fazer a setinha nessa outra aqui, tá? Porque aí vocês têm uma ideia legal de como fica. Aí eu começo no cantinho. E lá vamos nós travando. Travou, gente. Só pra não perder o costume, né? Ainda bem que vai e volta, né? Voltou, gente? Tá escrito... Ah, a Copi falou imagem sem foco. Já voltou. Trava pra dar emoção, né? É isso aí. Então, bora lá. Eu vou pintando enquanto isso, porque essa parte não é tão assim, né? Com uma técnica tão elaborada, embora a gente ainda vai mexer nessa faixa aqui. Voltou aí, galera? Vai dando feedback aí pra gente. Voltou, Du? Sim, vai. Tudo ok? Prontinho. Então, bora lá. Então, aqui a gente tem só as duas faixas, né? Ó, os dois modelos. E agora, eu vou dar uma secadinha de leve, porque a gente vai dar uma sujada e uma rabiscada nisso aqui. Bora lá, gente, todo mundo animado aí? Então, agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar uma lixa mais grossa, tá? Essa daqui, que eu passei o numerinho pra eu falar, 100, número 100, tá? Então, eu vou pegar uma lixa branca aqui, número 100, ou pode ser, quem não tiver a branca, pode ser a lixa pra madeira mesmo, né? As vermelhinhas, não tem problema. E aqui, essa grossa, gente, número 100, é pra arranhar mesmo. Porém, não é pra... A tia Ellen chegando aí, gente. Oi, Ellenzita. Anísios, querido. Que saudades, que bom que você tá aqui. Aê, ó, o pessoal chegando aí. Vamos papeando aí entre vocês e prestando atenção aqui na aulinha. Amanhã tem live da tia Ellen, se tiver já divulga, ou amanhã ou sexta. E cadê tio Carlos? Tá por aí?
Ó lá, gente. Então, essa lixa 100, ela arranha mesmo, tá? Então, a gente não pode... Dá pra pegar bem aqui o foco do que eu vou fazer? Dá pra deixar bem isso. Então, ó, ela é dobrada. Então, dobrei. Lembra que a gente fez isso na primeira aula? Mais ou menos isso, ó. Eu quero, de propósito, dar uns desgastados nessa minha peça aqui, uns arranhões, tá? Mas se eu vir com muita força, eu acabo estragando, porque aqui é um efeito, né, que eu tô fazendo. Ó, é um efeito para dar a impressão que essa minha tira já é velha, ela já ficou no tempo, né? Ó, então é um arranhado de propósito. Então eu também não posso vir lixando, como se não é é um efeito. Então a gente que vai fazendo esse desgaste todo, ó, tanto na parte amarela como na parte preta, tá? E aqui também. Então, bora lá, vamos dar uma machucadinha no canto, principalmente. Então, tá vendo? Eu não tô lixando tudo. Eu tô mais escolhendo algumas partes, não é tudo do mesmo lado. Faço um pouquinho pra direita, um pouquinho pra baixo, um pouco pra cima, ó. Arranhando de propósito, ó. Pra desgastar bem. Lá, então, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, dá pra ver bem o arranhado? Ó, de propósito mesmo eu arranhei, ó. Vamos ver se o Du consegue dar um zoom aqui pra vocês, tá? Tá dando pra ver, Du? Ó, bem arranhado, machucado, tá? Beleza. E aí, como sempre, a gente vai pegar um pouquinho do nosso gel, tá? O Mahogany. E vai dar uma sujadinha aí com um pincel de cabo amarelo, tá? A gente vai dar uma sujadinha pra dar aquela encardida básica em algumas partes e deixar de leve, não é uma pátina assim, eu não escolho muito lugar, eu só vou, como o preto já não aparece tanto, eu acabo dando uma encardidinha mais no amarelo, só pra dar aquele toque mais velho mesmo, né, porque se fica o amarelo muito pintadinho certinho, dá a aparência de que é novo. E aqui não é a nossa intenção, né? É alguma coisa que realmente ficou lá guardada no tempo e então já tem toda aquela história, né, de uso. Então o Mahogany, ele é bem... Eu gosto dele pra isso, ele dá um envelhecido natural, tá? Então eu fiz um pouquinho só pra dar um toque. Então, essa aqui é um jeitinho legal de a gente fazer as duas faixas de identificação, tá bom? Então, nesse caso aqui, lembram que eu ensinei vocês na primeira aula que a gente passou a cera naquela caixinha preta e depois a gente descascou? Quem quiser, aquela técnica da cera no fundo, vocês podem fazer com qualquer técnica do industrial. Por exemplo, aqui, se vocês passarem um pouquinho de cera, só uma camadinha leve, embaixo do amarelo, antes de entrar com a cor, vocês podem vir depois e também dar aquelas desgastadas em algumas partes, porque aí a tinta vai sair. Então, também fica legal, tá? Então, tudo aquilo que vocês já aprenderam, vocês podem ir fazendo testes para poder ter efeitos diferentes, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou nesse pedaço aqui do meio e no outro lado, a gente vai utilizar o enferrujado para o piso antiderrapante. Porém, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá, beleza. Então, o que acontece, gente? Aqui, ó, nesse cachecol que já tá pronto, eu fiz uma técnica de ferrugem e deixei
o piso passado com massa. Então, o que eu fiz? Primeiro eu passei a massa no meu stencil e deixei secando para esse relevinho, essa estampinha ficar um pouquinho com relevo, tá? Como eu já ensinei um pouco vocês trabalharem com a massa na segunda-feira, hoje eu vou fazer a estampa sem a massa, tá? Porque também vai ter outras aulas ainda que eu vou utilizar o stencil com massa. Então, como eu quero que vocês assistam todas as lives e não quero ficar perdendo tempo repetindo o mesmo ensino, eu quero aproveitar para a gente aprender novidade, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer primeiro? Eu não vou estampar o meu piso. Primeiro eu vou fazer o efeito que eu quero aqui no fundo. Hoje eu vou ensinar para vocês dois tipos de dois tons de efeito para o piso derrapante. Um é o efeito do cinza mesmo, que é aquela cor dele que é mais natural, tá? Então, o que eu vou usar aqui? A cor cinza mesmo, 933 Nature Colors, tá? Então, buchinha, esponjinha, lembram? Esponjinha de maquiagem ou qualquer espuminha que vocês tenham. E aqui, como é só uma estaca, tomar cuidado para eu não sujar as outras de amarelo. Então, eu vou utilizar, ó, e vou passar só em uma. Olha lá, já passei só em uma. E do meu outro lado, a gente vai fazer uma mescla, tanto de partes bem enferrujadas, como de partes que ainda não enferrujaram tanto. Então, eu passo em tudo aqui desse lado. E o povo tá só papeando aí, porque eu não tô olhando hoje o papo de vocês. E aí? Estão só conversando, combinando passeio? Também quero, hein? O que é isso que estão falando? Vou combinando junto. Assalto. Estão combinando assalto? Meu Deus! É a gangue, né? Quando se juntam. Tô pensando que estão combinando uma viagem, um passeio. Tô falando que eu quero ir também. Estão combinando assalto, amor? Vão assaltar o quê? Banco? É, a Cupim. Cupim é a chefe da gangue. Isso não presta não, não vale R$1. Isso não vale R$1, gente. Vocês não vão andar dessa mulher não, gente. Isso não vale R$1. Escorrete eu vou ir pra Gramado. Ah, pra Gramado vocês podem me chamar que eu vou. A minha passagem, vocês pagam minha passagem e eu levo stencil pra todo mundo. Vamos lá, gente. Bora lá, então. Então, aqui eu vou fazer um pouco de metal mesmo, tá? Então, eu vou trabalhar um pouco do cinza grafite, um pouquinho do... Voltou. Travou de novo, galera. Lá vamos nós. Voltando, gente. Ainda não. Voltou, travou. Voltou. Voltou, gente? Espera que tem um delay que vai demorar um pouquinho. Tem um delay ainda. Mas posso ir, então? Ou ainda espero?
Pode falar. Tá, estou voltando. Pode. Elas vão me falando o que eu preciso, o que elas não pegaram, que eu volto, não tem problema. Tá normal. Tá normal? Então vamos lá, gente, ó. Paciência, mas não vamos desanimar e nem perder o foco aqui da aula, tá? Às vezes a internet dá esses, né, vocês sabem já. Então, gente, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu pincel que tava com restinho de preto, tá? O pincel que eu tava com um pouquinho de restinho de preto. Coloquei na minha bandejinha o próprio cinza claro, que eu dei um fundo, grafite e a cor sépia. Sujei no cinza claro mesmo, tá? Sujei no cinza claro o meu pincel e no sépia, o mesmo pincel. Sujei nas duas cores. Vim aqui e dei um borrão, ó. Ali ficou mais escuro, não tem problema, tá? O legal é essa mescla mesmo. Dei um borrão de propósito, aleatório. Fiz um borrão e vim com a minha buchinha de novo, que tava com o resto de cinza, e vou só quebrando onde o meu borrão termina, para não ficar aquela mancha, ó. Então, eu vou amenizando o meu borrão. Ó lá, deixando ele mais, né, nos cantos, deixando esse meu borrão não tão marcado, não tão carimbado, né, ó. Certo? Beleza. Até aqui, ok. Então, trabalhei um pouquinho o cinza. Posso pegar um pouquinho de grafite com sépia. Escolho uma outra parte para ficar um pouquinho mais escura. E aí, sempre vou dando aquela quebradinha, para não ficar tão marcado, com a esponjinha mesmo. Tá? Dei uma manchada inicial, tá? Agora, eu quero enferrujar algumas partes. O que eu vou fazer? Ou eu pego, lembram do meu pincel pata de vaca, que a gente já usou? Ou eu pego o meu pincel pata de vaca, que é aquele pincel que parece uma ferradura, que ele é chato de um lado e faz um abaulado do outro. Ou eu pego uma brochinha desses pituá, mas que já seja, assim, seja mais velha, que esteja mais aberta, né? Que não seja novinha, toda fechadinha. Uma mais abertinha, mais desgastada, tá? Então, se você não tem o pituá, não tem problema. Você vai pegar... Não tem pituá, não tem o pata de vaca, não tem problema. Você vai pegar um pincel de um pituá, desde que seja um pituá mais velho, mais aberto, com as cerdas mais desgastadas. E aí, aquele mesmo esquema, a gente escolhe alguns tons de marrom. Então, aqui hoje eu já peguei um pouco de marrom, só marrom mesmo, tá? Da Acrylex, número 531. Peguei um pouquinho de ferrugem ou telha e, de novo, um pouquinho de tangerina, que é aquele mais vivo, mais aberto, tá? Então, hoje eu já tô mudando um pouquinho os tons, para quem tá assistindo todas as lives. Hoje eu já tô trabalhando um pouco de marrom, ó. Então, hoje eu tenho marrom, hoje eu tenho cenoura, ou ferrugem, ou tijolo, ou telha, né? E tenho a cor aberta, tá? Então, normalmente 3 tons. E aí, eu vou começar com esse meu pincel, o mesmo esquema. E eu vou escolher alguns lugares e já vou começar a dar aquele nosso efeito do leve enferrujado. Aqui eu tô fazendo só efeito
não é igual ali que a gente enferrujou tudo. Ali eu vou fazer do outro lado, aí vocês vão entender melhor, tá? Então aqui eu só tô começando com o marrom a enferrujar algumas partes do meu metal. Então normalmente eu começo no canto, que é onde começa a oxidar mais, né? Normalmente são os cantos. Ó. Emendas aqui, ó. Tá? E aí só mãozinha leve, não pode ficar marcado, aquela coisa que a gente já conversou. Então vem e vem tirando o excesso, esfumaçando, a mão leve, esfumaçando e ok. Então aqui, beleza, marrom. Então a primeira coisa, marrom. Aqui ficou só uma poeirinha. A Roseli perguntou se a esponja estava úmida. A esponja não está úmida, nada de água aqui. A esponjinha totalmente seca é aquela de maquiagem, tá, Rô? Aquelas triangulinhos que a gente acha eu ia falar sorveteria. O Carlos entrou. E perfumaria. Que sorveteria, é o calor. Titio tá atrasado. Agora, gente, tô pegando o efeito, o tom médio, ó lá, um pouquinho de ferrugem ou, ferrugem não, cerâmica ou tijolo por cima do meu marrom. Mas aí menos, lembrem que sempre a segunda cor, você vai fazer menos do que a primeira cor. Porque é para dar aquela intenção do degradê. Então, a segunda cor já é mais concentrada. E a terceira cor, mais concentrada ainda, tá? Então, ó, a segunda cor eu só tô jogando em uma parte, assim. Por quê? Porque é o marrom que esfumaçou mais, tá? Então, só um pouquinho. E a última, que é o meu laranja abertão aí, o tangerina, é menos ainda. Vou usar ele só um foco. Aqui já até coloquei muito. Deixa eu tirar o excesso com a esponjinha, ó. Quando vocês erram, usa a parte limpa da esponjinha e tira o excesso. Ó, coloquei muito, ó, só um pouquinho, ó. Só um pouquinho do meu laranja, ó. Dando batidinha e você faz um foco de laranja um pouquinho mais intenso, bem pouquinho. Então, a cor mais clara sempre vai ser só um foco, só um pouquinho de brilho, de ferrugem, tá? Dando batidinha bem levinho, ó, bem levinho, tá? Então, a princípio, nessa parte, esse seria o fundo de preparação. E agora, então vamos supor que eu quisesse deixar isso daqui em alto relevo. Agora seria a hora, então, terminei esse fundo inicial, coloco o meu stencil, posiciono, venho com a minha espátula e passo a massa, se eu quero deixar isso com relevo, tá? E aí eu tiro com cuidado, deixo secando umas 2 horas, depois eu retomo, posiciono de novo a chapa e bato. Nesse caso, eu não vou trabalhar o relevo como eu expliquei para vocês, porque a gente vai trabalhar isso numa próxima live, tá? Em outra técnica, né? Então, hoje a gente não vai trabalhar o relevo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o palha, tá, gente? A cor palha, que é clarinha. Ops. Vou pegar a cor palha, tá? Eu vou pegar o meu cinza. Deixa eu ver se dá pra vocês verem a bandeja aqui, ó. Deixa eu pegar um outro pituá. Vamos lá. Deixa eu pegar um outro pituá. Colocar uma fita crepe nesse aqui, que é grande. Ó, sempre coloco a fita pro meu pincel ficar bem fechadinho, ó. Né? Quem tá acostumado comigo já sabe. Aí eu vou sujar o meu pincel no cinza claro, que é o do fundo,
e um pouquinho no meu palha, tá? Pra não ficar o meu palha natural, ele dá uma leve queimada com o cinza. E aí, eu vou bater aqui o meu piso, tá? Então, bora lá. Cupim falando pro Carlos, a letra que ele perdeu é A-N-C cedilha. Você acreditou, titio? Falando em letra, ó, vou falar mais agora. Cadê? Vamos lá, enquanto eu bato o extenso aqui, eu vou falar mais 3 letras, vou falar agora. Olá, gente, a Patrícia, lá de Niterói, chegando. Gente, a Patrícia falou que na última live que a voz do Edu era muito... O que eu falei que era a tua voz que ela falou? Muito linda, muito alguma coisa. Sensual. Muito sensual. Ela falou, nossa, a voz do Edu é muito sensual. Ai, Paty, só você, viu? Gente, bora lá. Meu Deus, se eu tivesse com essa camiseta verde, já estava toda industrial. Ô, Verinha, mas você pode perguntar aí pro Carlos, o pessoal que tá aí, a Luísa, quem mais? A Leila, as veteranas aí, a Alice, que são minhas alunas de mais de 10 anos de aula presencial. Pergunta pra ela se eu sou limpinha. Pergunta aí no chat. Se eu sou limpinha. Não sou nada, eu sou toda porcationa. Eles nem deixam eu pegar na peça deles, porque eles falam que eu faço lambança. Eles devem estar amando agora essa aula virtual, porque aí eu não fico pegando na peça deles, não fazer lambança. Vamos lá, gente. Sensual, olha aí. Ui! Aí, Edu, sobrou pra você. Tua voz é toda sensual. Ai, ai. Só esse povo mesmo, viu? Vamos lá, gente. Eu vou falar mais 3 letras. V de Vanisa. V de Vanisa. I de industrial. E D de dado. Então vamos lá. V de Vanisa, V de Vambora, I de igreja e D de dado. São mais 3 letrinhas. Aí no final da live eu vou falar mais 3. Gente, semana que vem a live é só na quarta. Vou pensar se eu vou fazer uma extra pra vocês de segunda. Quem quer uma extra de segunda, escreve eu quero aí pra mim. Se o povo não escrever, é só na quarta mesmo. Cadê tia Ellen? Já sumiu? Só veio dar oi e foi embora? Elas estão falando... Foi 10 anos nisso, não deixo mesmo, é toda zen. A prof. Ellen também não se suja, fico abismada. D de Dudu sensual. Meu Deus. Quero extra da segunda. Gente, vocês ficam falando que a voz do Edu é sensual, depois eu e a filha dele aqui, a Isadora, a gente tira tanto sarro dele, vocês não imaginam. Ai, ai, só rindo, viu? Ó lá, gente, então aqui eu dei uma batidinha no piso com o palha com o cinza. Tá pronto? Claro que não. Agora a gente vai vir com os efeitos em cima disso, tá? Então eu vou dar uma secada. E aqui, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Acho que algumas pessoas já sabem, tá? Mas como a gente tem sempre gente chegando e que não sabe, o que eu sempre falo pra vocês? Quando a gente faz qualquer técnica que utiliza muitas camadas, então aqui a gente tem várias camadas de cinza, várias camadas de laranja,
e aí mais uma cor por cima. Qual que é a tendência? A tendência é que fique, às vezes, que nem eu falei, carimbadas, que fique... essas coisas que tá? Elas não... Como que eu vou explicar assim uma palavra? Acho que é harmonização mesmo. Então, o que a gente faz? Existe uma técnica que a gente chama de veladura, né? Que é velar com, cobrir com a película, né? Então, quem já é veterano já tá mais acostumado. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, a gente quer dar o toque sempre do envelhecido. Então, eu escolho um tom neutro, né? Poderia ser um tom de cinza neutro aqui, mas no caso que a gente quer envelhecer, eu escolho o gel, o Mahogany. O que a gente faz com essa veladura, tá? Eu pego o Mahogany, eu deixo ele muito aguado, mas bastante aguado mesmo, tá? Ó. Então, eu pus uma gotinha de Mahogany, tá? Uma gotinha e bastante água. Quem lembra do Andrés, nosso professor peruano querido, que sempre falava muita água, muita água. Quem lembra do Andrés, gente? Tempo bom, né? A gente fazia aula com o Andrés. Toda vez que eu tenho que pôr muita água na bandeja, eu lembro do Andrés. Muita água, ele falava pra gente. Ó lá, gente. E aí, eu vou dar um banho da cor que eu escolhi para fazer a veladura, no caso aqui é o gel, na peça toda. Por quê? Os meus tons vão se neutralizar. Aquilo que tá cinza muito aberto, muito claro, com a tinta mais escura, ele dá aquela escurecidinha. Aquela tinta que já tá muito escura, com o gel, ele já fica mais queimado. E assim por diante, ó. Então, eu neutralizo os tons com a veladura. Isso eu faço muito em árvore de Natal, eu faço muito em tudo que eu uso, que tem muita camada de cor. Ursinho, né? Quem pinta country e faz ursinho, enfim. Eu sempre faço a veladura em tudo que eu tenho que usar. Aqui vou tirar só um pouquinho o excesso, vou queimar, e aí eu vou secar, e aí eu vou analisar se eu quero mais uma demão do Mahogany, ou se eu quero, ou se pra mim tá bom. O que o Carlos quer que eu faça de sábado à noite, gente? Live? Live. Mas tá ele... falando pra você fazer live de segunda a sábado. De segunda a sábado, não. Tem live da Tia Ellen de quinta ou sexta, que vocês vão pra lá no dia da live da tia. O tio Carlos faz live de sábado à tarde. Não é assim, gente. Ai. Aí estão falando que de sábado eu tenho que me dedicar ao marido. Eu me dedico ao marido todos os dias, gente. Não é só de sábado, né? Que conversa é essa? Olha lá, gente. Pro meu gosto, eu quero mais uma demão da veladura, ó. Aí, a Patrícia entra na live só pra causar, ó. Me chama de totosa, fala que o Edu tem voz sensual, e aí o povo que já não vale nada. Vocês vão assustar os novatos, gente. Tem gente que escreveu no comecinho da noite que hoje é a primeira vez. Vocês vão assustar o pessoal novo. Olha lá, gente, aqui chegou no tom que eu queria. Ótimo, amei agora, tá? Gente, então quem é a primeira vez, quem tá aqui agora, que chegou recente, conheçam o nosso site, tá? Van Bora Stencil e Arte. Nós temos muitos stencils exclusivos, temos peças de MDF, apliques. Bora lá conhecer, tá bom? Verdade, Dudu.
Tá perguntando se é verdade que eu me dedico todos os dias. Fala que é, amor. Eu sou muito dedicada. Fala com a sua voz sensual pra ela te ouvir. O Edu tá igual o cupim, não mostra o rosto. Só mostrou o joinha, vocês viram? Ai, ai. Olá, gente. Trabalhar que é bom, né? Ó, então aqui vocês conseguiram perceber o antes e o depois? Tá? Tava bem aberto, né? Os laranjas, a parte enferrujada, tava bem aberta. Agora a gente já tem esse tom mais equilibrado aqui, né? E aí, se eu quiser dar um pouquinho de luz em alguns, como que eu vou dizer, detalhes aqui do piso, né? Eu posso expor novamente e escolher, cadê o meu pincelzinho? Aqui. Posso pôr novamente e escolher só alguns, posiciono por cima. Aqui. Tá. Posiciono por cima e dou um brilhinho só em alguns pisos, não precisa ser em todos. Então eu posso pôr novamente e bater, mas eu não tô batendo o stencil todo. Eu tô dando um brilho só, um foco de luz. Sujei o dedo. Viu como eu sou porcatiana? Olha lá, eu sujei o dedo de tinta. Ó, então dei um pouquinho de luz em alguns pisos aqui, tá? Então essa é uma opção, gente. O piso a gente tem N opções, tá? Por exemplo, esse enferrujado aqui, tá? Eu vou fazer um pouquinho dele agora ali do outro lado, tá? Então você tem, ó, enferrujado assim, você tem ele só, se você quiser deixar só um pouquinho metalizado, começando a enferrujar. Se você não quiser fazer, então, eu ia pedir pra você pegar um negócio, mas voltou aqui pra mim. Então, gente, voltando, que deu uma travadinha, vamos lá. Então, aqui a gente tem as opções, né, que nem do ferrugem em tudo. Travou de novo? Travou de novo aqui, ou voltou? Não, você tá gravando. Ah, que o meu tá com delay. Tá, então vamos lá. Voltando ao raciocínio. Então a gente tem estudo enferrujado. Se não me engano, a Ellen já deu uma aula, inclusive, de um estilo que ela fez, umas caixinhas, que ela também ensinou um outro jeito de fazer o piso. Eu tô fazendo agora essa parte meio cinza, começando a enferrujar algumas partes, né, com esse laranja mais forte aqui. Então, assim, tem N opções. Vocês podem fazer só cinza, como eu disse, né, com massa, sem massa e etc. Estão falando que a imagem está ruim. Imagem ruim. Então, bora lá. Deixa eu pegar agora o meu pincelzinho. E agora, gente, eu vou tentar fazer aqui um outro pedaço. A galera que acompanha a Ellen já há muito tempo também, a Ellen Flores, ela já ensinou em várias lives dela vários tipos de ferrugem. Tem aquele ferrugem que você passa a pasta, né, cor ferro, e depois você lixa bombril, e aí você deixa no tempo com aquele produto reagente. Não sei quem que sabe essa técnica, é muito legal. Então você também pode fazer. Tem a técnica da esponja marinha, que a gente vai trabalhar um pouquinho na live da semana que vem, né? Então semana que vem eu vou fazer um pouquinho a básica, o ferrugem básico, a imitação de ferrugem básico, né? Que é com a esponja marinha, né?
Tem várias formas, né, da gente fazer o ferrugem. Várias formas. Então, aqui eu vou trabalhar um pouquinho com o pincelzinho, a brochinha. Vou dando umas batidinhas. Então, aqui eu escolhi o marrom. A gente procura sempre ir até umas 9h30 no máximo, né? Então, ainda tem um pouquinho aí. Eu ainda quero fazer os parafusos. E bater aqui nas laterais. Tem que bater os extensos ainda ali. Então, é um batidinho bem, nada demais, né? Quem já tá acostumado a faço um batidinho. Então, aqui no fundo eu tenho cinza. Aí eu venho com um pouquinho do laranja. Então, pessoal que tá participando sempre das lives, que tá sempre acompanhando a gente no Insta, vou sempre pedindo para vocês aí, tá? Falei já um pouquinho no começo, pra gente sempre, vocês poderem sempre interagir com a página, tá? Ou curtindo, ou comentando, quando a gente faz alguma enquete, quando a gente faz alguma pergunta e pede para vocês digitarem. Sempre dá uma paradinha, né, nas páginas que vocês prestigiam e dá uma interagida, porque a interação de vocês ajuda sempre o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e cada vez ele mostra para mais pessoas, né? Então, é bem importante aí. A gente traz um conteúdo legal para vocês e espera de vocês esse retorno de compartilhar, indicar, curtir, comentar, mandar aviãozinho e etc. Então, aqui, ó, tô dando só batidinha, tá? Batidinha com o pata de vaca. Como eu disse, pode ser o ferrugem da esponja marinha, que é o que eu sei fazer, Pode, não tem problema. Eu tô tentando só mostrar diversas formas, né? A gente vai fazer o da esponja marinha com a sequência de cores que eu costumo usar na próxima semana, tá? Vou tirar as dúvidas de vocês que estão acostumados a fazer, que já fazem com a esponja marinha, mas vou falar da minha sequência de cores, o que eu gosto, tá? Quem tiver dúvida também, gente, como a gente já teve, essa é a terceira ou quarta live do Industrial, já nem lembro mais. Quem tiver dúvida, que estiver assistindo as lives e tal, manda um direct pra gente no Insta, que a gente vai responder, eu respondo, eu mando áudio, não tem problema, tá? Não precisam ficar com vergonha. Vanisa, na live eu vi tal coisa, não entendi direito, fiz esse teste, manda foto pra mim, aí eu dou uma olhada, falo, ó, você acertou aqui, tá errando ali, e tal. Ó, então aqui fiz um pouquinho alaranjado, e agora eu volto com um marrom mais escuro, que seria o meu gel na cor betume, tá? O da cor fix agora é o gel médio. E agora eu vou fazer só uns pedacinhos, tá? Então, vou escolher alguns pedacinhos. Tá dando pra ver bem, Eduardo, aí tá por cima aqui a câmera, pra elas Sim. verem bem? Tá dando pra ver bem, gente?
falou, não tem vergonha, só não acerta. Quem? A Vera. Não, claro que acerta. A gente pode não acertar na primeira, mas aí a gente vai treinando e vai acertando. Uma hora acerta, não é, a gente não nasceu sabendo isso aqui, né? É tudo novo, tá aprendendo. Ó, gente, essa última camada aqui do gel já não é em tudo. Já são batidinhas mais espaçadas, tá? Ó, se percebe que fica muito marcado, dá uma batidinha, tá? E aí, nesse caso aqui, eu também vou fazer a veladura. Rapidinho aqui, eu pego o meu pincel de cerda dura e eu passo uma demão do meu... Cadê o meu pincel? Ah, tá aqui. Eu pego o meu mahogany agora, aguadinho, bem aguadinho, e passo uma demão por cima com esse gel, né? Ó. Então, aqui eu tenho um enferrujado, vamos secar. Tá dando pra ver o que? Muito ruim? Ah, imagem perfeita. Porque fala ruim, né? Ó lá, gente. Então, aqui, ó, eu passei também uma demão do mahogany bem aguadinho para neutralizar os tons, porque eu usei várias camadas de batidinho, tá? Então, agora aqui eu vou bater só nesse pedaço também o meu piso. Só que agora, já não, como ele já enferrujou toda essa parte, aí eu já não vou bater ele tão claro. Eu vou bater ele com um cinza um pouco mais encardido também, levemente alaranjado, né? Então tem que acompanhar, porque senão fica... como que eu vou dizer assim, não fica natural, né? Fica meio... Então, o que que eu faço? Eu pego o cinza, o mesmo pincel, mas eu dou uma leve sujadinha no laranja. É que aqui também... Não pode ser muito, aqui eu coloquei muito, porque senão ele também não aparece, né? Se for muito laranja, porque a gente tem laranja embaixo. Então... Vamos lá. E aí, a gente bate um pouquinho do piso. Ups. Aí, também a mesma coisa. Se vocês quisessem fazer alto relevo, agora vocês viriam com a massa, né? E aí, vocês passam a massa com a espátula no stencil. E aí, deixa secando. Que aí o stencil ia ficar, essa parte do... Como é o original, na verdade, né? O piso antiderrapante, esses desenhos aqui, eles são mais altinhos, né? Ó lá. Então, aqui já tá mais cinza, porém, como eu disse, pro meu gosto, ele não tá natural, né? Porque ficou muito cinza e embaixo é o meu ferrugem. O que que eu faço? Eu seco, eu não vou fazer veladura, mas eu pego um pincel pituá e eu dou uma sujadinha com o próprio gel. Cadê meu mahogany aqui? Pego o próprio gel, um pouquinho de laranja, limpo no paninho e eu dou uma encardidinha em alguns assim, ó. Não precisa ser tudo, mas eu sujo um pouco, ó, tá? Pra ficar mais natural. Tá dando pra pegar, gente? Travou?
pacientes, porque dá raiva mesmo, né? A gente quer assistir e a internet não ajuda. Mas não, isso não é problema daqui, viu, gente? Nem da... Acho que nem daí, de vocês. Isso é do Instagram mesmo, sei lá, ou da internet brasileira, o que acontece. Tava sem som, agora voltou. Tava sem som. O que eu tenho que repetir, então? Tava sem som. Voltou, gente? E aí, tu voltou? Sim. E o som? 100%. Vocês ouviram, gente, o que eu falei, do que eu fiz aqui? O Cupim falou pra repetir tudo. Tá, vou repetir tudo. Eu peguei a buchinha, tá? Qual a cor que você tá usando? Então, peguei a esponjinha de silicone, lá, a buchinha de maquiagem. E com o gel betume da Corfix, o gel envelhecedor médio. Eu tô fazendo acabamento aqui pra gente finalizar com os parafusos. Então, o que eu tô fazendo? Batidinha só, ó, aqui em cima. E eu tinha aqui essas partes, né, que são sobrepostas aqui de madeira, ó. Então, o que eu fiz? Só preenchi mesmo, ó. Em vez de usar o pincel, eu uso a própria buchinha, ó, pra preencher isso aqui. Tá? Então, foi isso que eu fiz, tá? Então, tô passando betume, ó, tô passando betume, foi isso que eu fiz. Tá dando pra pegar agora, ouvir tudo direitinho, beleza? Ó, foi isso que foi feito, só isso, tá? Tudo bem? Deu pra pegar? Deu pra pegar, amor? Sim. Porque eu também tenho um delay aqui, né? Então, vocês têm que ir me dando o feedback. Olha como já vai mudando, gente, que legal. Olha que legal. Depois a gente vai fazer o acabamento. Não é legal? Né? Então, gente, aqui, ó, onde é O Cupim tá falando que temos que migrar essas lives pro YouTube. Então, a gente vai migrar em breve. A gente está remanejando isso daí, Cupim. Eu tinha já um canal no YouTube que eu comecei há uns anos atrás. Quando estava bem no começo, quase ninguém tinha canal, eu montei. Acho que tá lá parado com umas 800 pessoas que se inscreveram ainda naquela época, anos atrás. Mas aí aconteceu, né, bastante coisa, minha mãezinha ficou doente e eu precisei me dedicar ao cuidado dela. E aí eu abandonei, eu fiquei 2 anos cuidando da minha mãe. Agora, essa semana, inclusive, tá fazendo 1 aninho que ela foi descansar, né? E aí a página ficou lá parada. E a gente tá agora, né, o ano passado é que eu retomei, no mês de... Minha mãe faleceu em agosto. Em setembro é que eu retomei, né? Depois de praticamente 2 anos sem pintar, sem ter novidade. E então fui fazendo meu retorno aos poucos, né? E o YouTube é uma dessas coisas que a gente vai, até o final desse ano, com certeza voltar. E aí as lives serão por lá, sim. A gente vai mesclar, né? A gente vai mesclar Instagram e YouTube. Gente, olha lá, agora eu vou bater o meu parafusinho, que já vem pronto aqui no nosso stencil. Então, é só eu escolher um cinza e bater, tá? É só escolher um cinzinho e bater o parafuso. Fica muito fofinho esse parafuso. E tem outros também, eu quero até depois fazer umas outras para opção, para os pais, né, para homem, fazer uma caixinha para ferramentas, agora para o Natal. Vocês podem fazer, não só pensar em ferramenta, qualquer coisa masculina, Só né? tô falando, minha mãe também faleceu quase no mesmo dia que a sua.
Quem tá falando? A Sol. Soldon. Ah, a minha mãe faleceu dia 28 de agosto. Ela falou que tinha comprado um monte de stencil. Ah, eu lembro dela. Agora que eu lembrei, Sol. Você comentou comigo na época lá do falecimento. Sua mãe morreu mesmo pertinho da minha. Tanta gente, né, que teve perdas desse tempo. A minha mãe faleceu de câncer, não foi de Covid, mas esses tempos foram muito duros. A mãe dela foi dia muito... 28, 27. Né, então, um dia antes da minha mãe. Minha mãe morreu dia 28. Tá fazendo um aninho agora, né? Não é fácil. Mas a gente tá aqui recomeçando, se reinventando, né? As lives com vocês são muito boas também por isso, porque como teve a pandemia, a gente também ficou longe, né, das pessoas que a gente ama. Muitos não puderam nem velar, né? Então é tão gostoso a gente, mesmo virtualmente, sentir essa energia do pessoal, da risada, o carinho de vocês. Quando a gente manda o material também, a gente poder pôr um presentinho, um mimo, mandar um abraço. Eu acho muito importante, porque antes a gente tinha ainda como se ver, tinha workshop, tinha mega, tinha... Tudo mudou, né? Então as lives, pra mim, elas são muito gratificantes, viu, pessoal? Porque faz muita diferença essa troca de energia com vocês. É muito bom. Fico bem feliz mesmo. Tá sendo bem gostoso esse período de lives e essas trocas. Faço com muito carinho, assim, muita dedicação mesmo. E gosto de ver vocês conversando entre vocês, conhecendo gente nova, é muito bom. A gente tá quase acabando aqui. Até as 9h30 a gente acaba. E aí no finalzinho eu vou falar as últimas 3 letrinhas de hoje. Olá, gente. Aqui então eu só bati os parafusinhos, tá? O parafuso, gente, o stencil do parafuso, ele tem duas chapinhas. Ele tem uma agora só com essa coisinha do meio aqui, né? Que seria onde a gente coloca a chave mesmo para virar a fenda. Onde a gente coloca a fenda. Então, vocês podem até, se quiserem, bater com uma cor mais escura, né? Porque ele fica mais fundinho. Então, vocês podem colocar... Eu só vou fazer 2, que é rapidinho, porque eu quero mostrar outras coisas ainda nesses minutinhos finais. Mas vou fazer um, na verdade, ó. Então, você pode reposicionar e bater preto. Ó, então, porque o meu fundo tá marrom, né? Mas se eu bato um pretinho aqui, ó, ele dá mais profundidade. Para quem tem noção de pintura e conhece técnicas de pintura e tudo mais, aí você pode, né, ir viajando para dar profundidade nesse parafuso. Você pode fazer uma luzinha seca de branco, ó. Então, quanto mais sombra e luz, quem tem conhecimento trabalhar no parafuso, mais real ele fica, ó. Tô fazendo uma luzinha seca central de branco. Se eu quiser, para quem sabe, trabalhar com sombra e com chanfrado, pode pegar o pincel chanfrado, que eu já nem tô achando o meu aqui hoje. Maravilha. Vou pegar um aqui. Quem falou, graças às lives eu conheci tanta gente bacana. Minhas coleguinhas de gangue e vários profs maravilhosos. Você formou até uma gangue, né, Cupi? Claro, no mundo da pandemia, a interação de internet, conhecer pessoas que eu não conheceria pessoalmente aqui nesse fim de mundo onde moro. É isso aí, tá vendo? Né? Foi bom nesse sentido, as pessoas... A pandemia trouxe muitas amizades novas, né? E você também se reinventou, né? Descobriu uma profissão nova, algo... Falando, essas lives me uniram a tanta gente que eu me apaixonei. Ai, que legal, gente. Muito legal. Muito bom mesmo. Isso é muito legal.
Ó lá, gente, quem entende de sombra, ó, fiz uma sombrinha de preto por baixo aqui do parafuso, aí ele fica mais real ainda. Ou seja, vocês podem ir viajando na peça e e fazer um monte de coisa. E agora eu vou só finalizar com umas estampas, que a gente quer colocar aqui umas palavrinhas, né? Então, eu posso vir rapidinho só pra gente concluir. Não vão embora não, que eu tô aqui ainda, gente. Só na conclusão da nossa aula. Uma finalização geral, gente, eu vou pegar o meu mahogany ou o meu betume e eu vou dar um acabamento. Então, por exemplo, aqui do ladinho, né? Isso vocês sabem fazer porque vocês são caprichosíssimos aí nos acabamentos. E aí, ó, com o próprio betume, eu faço o acabamento do lado, passo um pincelzinho aqui dentro, né? Amanhã eu vou postar a peça pra vocês. Ah, gente, falando em postar, na última aula eu prometi pôr nos stories as peças verdes e azuis e lembrei hoje. Prometo que amanhã eu coloco. Então, vocês vão fazer o acabamento e tudo mais. Quem quiser fazer um esfumaçadinho, né? Pintar essas nervurinhas, aí vocês sabem que a gente tem que fazer um acabamento legal na peça. E aí aqui eu só vou fazer um esfumaçado levemente, igual a gente fez na... Ai, cadê meu pincel? Igual a gente fez na segunda-feira. Então, só um pouquinho aqui do lado, ó. Levemente laranja e... Como fala, gente? Ferrugem, ó. Aí é só um esfumaçado, tá? Só um esfumaçadinho. E já vamos concluindo. Ó. Em alguns cantinhos a gente dá aquela levemente alaranjada, tá? E aí a gente bate, ó. Bate um selinho, um pedaço de um selo. E aí, lembram que eu falei que aí pode ser com o branco fechado, porém, vou bater com a esponjinha. Pode ser branco fechado, porém depois a gente também dá uma leve envelhecida. Então aqui eu vou fazer só um pedaço do meu selo. Então, aqui eu já não tô usando pituá, ó, tô usando a própria esponjinha totalmente seca, também a esponjinha de maquiagem, tá? Tiro bem o excesso. Ó lá, então aqui eu bati, ó, que legal. Eu bati aqui o selo. Depois a gente arruma, né, gente? As sujeirinhas, vocês sabem. Aqui eu vou bater uma palavra, né? Então, vou bater uma palavra industrial aqui, ó, no canto. Então, também com a buchinha. Estamos concluindo, galera. Aguenta a tia aí. Então, lá no site, quem não comprou ainda, você tem palavras frágil, tem diversas palavras, tem parafuso, tem seta, tem bastante coisa. Olha que legal. Um industrial. E vou pegar aqui também umas... A Sheila falou que não viu esse stencil no site. Ah, Sheila, tá tudo lá no site, mulher. Tá tudo lá. Ah, um que fica legal também aqui, acho que ficaria a estrela, né, de preto, talvez. Acho que ficaria legal a estrela. Vamos lá, e um numerão aqui desse lado, que eu acho que fica legal. Então, vou colocar só o número 2, assim, ó. Que eu acho que vai ficar bem legal, só o 2. Tem um número. Aqui, nesse aqui é um que tá escrito 2015.
Mas é que eu gosto dessa fonte aqui do 2. Esse é um stencil que tá escrito um monte de coisa. E a palavra 2. Esse é o que o Du fez pra mim, gente, que eu contei. Sheila tá perguntando se já mandou os dela. A gente começou a embalar hoje, Sheila, pra ir amanhã. Ela vai querer um desses. Um de qual? Qual? O que eu usei agora antes da industrial lá, que tem um monte de palavras? Isso. Olha que legal, gente. O 2, ó, aqui industrial, Tá fora, aqui tá o fora. selo. Ó, 2, industrial, o selo. E aqui desse lado, vou colocar... Ups. Vou colocar esse E comercial aqui. Que eu também acho que fica bem legal. Um E comercial. Danusa falou que quer ganhar essa caixa no sorteio. Ah, essa vai ser uma das que vão ser sorteadas, gente. As duas, vou sortear o kitzinho. Eu vou fazer o acabamento direitinho, vou envernizar. E a gente vai sortear o kitzinho das duas caixinhas. Alguma aluna vai levar. Quem será que vai levar? E eu quero pôr a palavra work aqui junto aqui desse lado, ó. Work. Mais 2 minutinhos, gente. Estamos concluindo. Que aí eu só vou passar um sujinho aqui, falar as 3 letrinhas. Vocês já estão livres de mim por hoje, para vocês irem fazer as coisinhas de vocês. Vamos lá. Estão curtindo, gente, as técnicas? Vão dando feedback aí pra prof. Cupim falou que o Edu vai usar o habeas do Gilmar Mendes e ficar calado. O Edu não quer que a gente acampe na casa dele? O que eles estão falando, amor? Elas vão baixar tudo aqui em casa? Gente, o Edu é tímido. Né, amor? O Edu é tímido. Quanto tempo leva da casa de vocês para o local da Mega? Ah, então, antes era lá, aqui, daqui ali pro Extra Anchieta, pro pavilhão de imigrantes ali. Dá 20 minutos de carro? Acho que não chega a meia hora daqui na Mega, no pavilhão imigrantes. A gente pega Anchieta aqui, já cai na imigrantes. Não dá meia hora daqui da minha casa até onde é a Mega. Não é longe, não. Acho que deve dar, sem trânsito, acho que uns 20 minutos de carro. Por aí. Olha lá, gente. Travou. Será que minha live caiu? Não. Tá voltando? Já, aqui voltou. Ah, tá, isso é. E tá normal. Foi. Voltou? Olha lá, gente, pra concluir então, que deu a última travadinha da noite. Aqui, esse daqui eu nem vou sujar muito, ó. Então eu pego de novo um pouquinho de gel, ó. O Cupim falou que a Mega será junho de 2022. Então, nos encontraremos, se Deus quiser, né? Ó lá, ó, no 2 dei uma sujadinha, ó, não em tudo, no work, ó. E é isso aí, galera. Mais uma pecinha concluída. Quem gostou dessa, fala aí pra mim.
Quem curtiu essa? Gostaram dessa também? Pode voltar aqui pra mim, amor, pra eu poder falar com elas. Gostaram dessa, pessoal? Olha lá os 4 lados. Então, ó, segurança, ó, as faixinhas, parafuso, um tipo de ferrugem. Aqui só um fundinho, os parafusinhos e outro tipo de estampa, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender aquelas técnicas que tem Coca-Cola, Jack Daniels, Pepsi, aquelas que a gente fez naquela peça de petisqueira, bem envelhecida, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar aquelas técnicas lá, que lá é bem legal também. Então, quero vocês comigo aqui, vamos ver, se der tudo certo, a gente até faz na segunda-feira, mas aí vocês ficam de olho, a gente vai avisando. Volta aqui pra mim, amor, que eu vou falar as últimas 3 letras de hoje, pra gente tirar foto. Bora lá? Então, gente, ó, tô toda... Meu cabelo fui pondo pra trás da orelha. Tem que ficar bonitinha, né? Gente, vamos lá, então, mostrando aqui, ó. Tô mostrando a aulinha de hoje, ó. Então, quem gosta de tirar fotinho... Eu tô toda descabelada, não vou sair descabelada, né? Olha lá, quem gosta de tirar uma fotinho... Prontinho. E vamos lá, gente. Então, ó, as últimas 3 letras. A de amor. A de amor. D de dado de novo. E E de elefante. A de amor. D de dado. E E de elefante. Tá bom? Então, essas 3 letras... E aí ainda não acabou, ainda tem 2 palavras para completar essa frase. Dessa vez a frase é grande, ó. Vou dar uma dica, a frase tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tá? Até agora eu falei 1, 2, 3, 4 palavras, faltam 2 palavras ainda. Então vão juntando aí. Hoje eu falei 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras eu falei hoje, tá? Hoje eu falei 9 letras. Gente, Edu sensual é a frase. Ai, gente, só vocês. Gente, obrigada mais uma vez pra todo mundo. E semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Bora pintar. E a galera do Work, fiquem de olho que a partir de amanhã a gente tá começando a entrar em contato com vocês. Um beijo para todo mundo. Obrigada pelo carinho, vocês são muito especiais. E até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo.